conforme as suas lideranças locais, eles debandam muitas das vezes para a influência de deuses estranhos, para a influência de povos estrangeiros que estavam ali habitando com eles. Então, muitas das vezes dando as costas à lei de Deus. E isso, infelizmente, foi muito marcante aí nesse período do juízo, um período de muita desagregação. Então, chegou o colapso, né? É um momento que esse sistema colapsou e, de fato, foi imprescindível a fundação da monarquia e a unificação dessa administração. Mesmo uma administração ruim, como foi a de Saul em alguns aspectos, no começo até com bastante louvor por ter lutado por essa unidade nacional, por ter guerreado importantes batalhas, mas com os defeitos pessoais de Saul, mas mesmo assim era uma administração, mesmo assim era uma autoridade, tá certo? Era alguém que estava num degrau de ascensão para uma unificação que se verá mais aperfeiçoadamente na época de Davi e melhor ainda na época de Salomão, tendo uma confirmação dessa unidade nacional e dessa ordem, tá certo, através da monarquia de Salomão. A principal razão para essa condição caótica, é claro, era a infidelidade para com a aliança. O povo, desde os líderes até os menos honrados, haviam abandonado Yahvé e se envolveram em um sincretismo esse que será trazido de uma forma agora não apenas natural, mas também institucional na época de Acabe, quando Onri fará aliança com o rei Etbaal, tá certo? E para confirmar essa aliança, casarão seus filhos, ele cedendo sua filha Jezabel e Onri cedendo seu filho Acabe. Realizarão então esse matrimônio, Jezabel virá morar em Samaria e ali passará a promover, aí você tem uma promoção institucional do paganismo, tá certo? Baal, né? Do baalismo e do culto a Azerá. Então você terá esses deuses falsos sendo promovidos, o sacerdócio desses deuses sendo sustentado pelo erário, tá certo? Pelo dinheiro público, o dinheiro da monarquia, né? O dinheiro do palácio. Então você terá agora uma promoção. Mas antes disso já havia um envolvimento, mesmo que um envolvimento não patrocinado, né? Um envolvimento das próprias pessoas, das próprias tribos, dos próprios clãs, começaram a flertar com essa adoração a esses falsos deuses. Então, com o passar do tempo, para se fazer a apologética contra a entrada desse paganismo em Israel, haverá a instituição da chamada escola de profetas. Então você tem, a partir de Samuel, já pode se observar uma organização em torno disso, né? Samuel ia pelo território, julgando as causas, ensinando, combatendo, né, esse envolvimento com falsos deuses. E a partir dele você começa a já ver se formando, né, esse grupo de pessoas que vai viver inspirado pelo Espírito Santo, sendo usados pelo Espírito Santo e numa atitude de hostilidade para com a entrada desses falsos deuses em Israel, tá certo? Essa apostasia, né? Combatendo essa apostasia de Israel quando começam a abandonar a lei de Deus e se deixar levar por esses falsos deuses, falsos cultos, né? Então surge a chamada escola de profetas, que você verá ela totalmente em funcionamento na época de Elias e Eliseu, principalmente Eliseu. Eliseu agora terá de fato um grupo, né, os filhos dos profetas, que se apartarão e viverão num conjunto, né, à parte, e ali aprenderão acerca da Escritura, viverão sob inspiração do Espírito Santo, com uma liderança, tá certo, levantada por Deus, e percorrendo o território, profetizando, denunciando, incentivando o povo a retornar à lei de Deus, à fidelidade a Deus, né? Ser fiel unicamente ao Senhor. Aí você terá, na época de Elias, aquele grande instrumento de Deus levantado para desafiar no período de Acabe, né? E depois Eliseu, seu continuador. Então você tem a situação da escola de profetas que vai desenvolver muito em função dessa situação de apostasia de Israel como um todo, Israel e Judá. O povo, desde os líderes até os menos honrados, haviam abandonado Yahvé e se envolveram em um sincretismo religioso e um paganismo ultrajante. De fato, esta foi a razão porque Israel foi disciplinado por meio de vários inimigos.
tais como moabitas, midianitas, mas haviam outros fatores um pouco mais difíceis de serem identificados que não apenas encorajaram, mas também aceleraram a tendência em direção à divisão regional e à decomposição nacional. A geografia, obviamente, era um deles, especialmente durante o período formativo. O Rio Jordão, por exemplo, forma uma divisão natural entre as tribos do oeste e do leste. Em certas partes do ano é quase impossível cruzar o rio. E certamente uma maior intercomunicação era profundamente desestimulada em qualquer tempo. Também tenha sido por isso que Josué ficara preocupado quanto ao estabelecimento ao leste do Jordão. Ele sabia que os limites geográficos poderiam criar fronteiras psicológicas e até espirituais. Uma evidência da divisão entre as tribos do oeste e do leste pode ser visto na indiferença dos líderes do leste quanto ao pedido de Gideão, que consistia em que perseguissem os midianitas nasquelas terras. Jefité, um líder da Transjordânia, ofereceu os efraimitas, enfureceu, Jefté, um líder da Transjordânia, enfureceu os efraimitas, alegaram que foram convocados para participar da subjugação dos amonitas, tá certo? Enfureceu os efraimitas, eles alegaram que foram convocados, ok, isso aí. É interessante que pelo tempo de Jefité, aí consta 1100 a.C., 1100 a.C., já houveram diferenças dialéticas entre as tribos do oeste e do leste. E mesmo que tais diferenças não constituíssem necessariamente um antagonismo, o fato é que serviam para intensificá-lo. Rupturas no corpo sociopolítico de Israel também são aparentes em toda parte. Uma das ocasiões mais nítidas é a história de Débora. Os cananeus tinham começado uma devastação das tribos do norte da planície de Jezreel. Em resposta, Débora solicitou apoio não apenas às tribos do norte, que mais sofriam com o problema, mas também às demais tribos de Israel, conforme registrado em seu cântico. Os resultados simplesmente desencorajavam. Não houve qualquer apoio das tribos do leste nem do sul de Jerusalém. Apenas sinais de ajuda que incluíam também a sua própria tribo de Efraim. Se não houver aqui um reflexo de hostilidade aberta entre as tribos, pode-se ver pelo menos uma colossal indiferença entre elas. Uma melhor visão das rivalidades regionais e tribais é obtida em uma atenção cuidadosa na história do levita e de sua concubina. Tá, ok? Então aqui exemplificando diversos aspectos da fragmentação, tá certo? De Israel antes da monarquia davídica. É um fato que este terrível incidente ocorreu e foi registrado com a intenção de mostrar a transgressão da lei em Israel na era dos juízes. Entretanto, um episódio destacado dentre muitos outros que poderiam servir igualmente para ilustração também foi incluído com o propósito de explicar o mútuo antagonismo existente entre as famílias sulitas e davídicas e a fragmentação política do reino mesmo nos tempos de Davi. A hostilidade entre Benjamim e Judá é aparente durante os primeiros anos do reinado de Davi. Ironicamente, durou até Benjamim ser absorvido pela tribo de Judá e tornar-se o reino do sul. Muito bem, como eu já havia falado acerca dessa absorção de Benjamim dentro da tribo de Judá, como já havia sido feito em relação à tribo de Simeão. O surgimento da monarquia sob Saul fez pouco para curar a crescente brecha entre Judá e as tribos do norte. Durante o seu reinado, o abismo entre as tribos tomava proporções consideravelmente grandes. Por exemplo, o historiador aponta que quando Saul fez uma convocação geral para livrar Jabes de Gileade de Amon, 300.000 homens vieram de Israel, mas apenas 30.000 de Judá, conforme o primeiro livro de Samuel 11:8. Quando realizou a campanha contra os amalequitas, Saul contou 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Os números são reveladores, mostrando que Judá proveu um número bastante reduzido de soldados em comparação com Israel. Um fato comprometedor para a própria Judá, uma vez que os amalequitas viveram por muitos anos em sua fronteira ao sul,
Estaria Judá mostrando sinais de uma postura anti-Saul? Além disso, depois de Davi ter matado o gigante Golias, os homens de Israel e Judá perseguiram os filisteus. E quando Davi foi colocado na corte de Saul, todo Israel e Judá amava Davi. Está claro que Israel e Judá eram tidos como duas entidades particulares que seguiam interesses separadamente. Então é isso que é interessante perceber. Muitas das vezes não é dito abertamente, não é dito com todas as letras, mas as expressões já nos indicam, tá certo, que essa era uma realidade comum. A questão da natural divisão entre as tribos do norte e a tribo do sul, de Judá, que na verdade absorvia dentro de si Simeão e Benjamim, né? Mas havia então essa divisão natural, sendo que as tribos do norte entendiam sempre que poderiam ou não aceitar a liderança de um rei, tá certo? De um monarca que estava estabelecido ao sul. Isso ia depender das negociações. Então Saul foi conquistando essa unidade, tá certo? Com muito esforço, com muita persistência, né? Ele foi conquistando essa unidade, conseguiu estabelecer um pequeno reino que ainda não tinha muita expressão, mas que já era um reino de Israel, tá ok? Posteriormente, a mudança dinástica, ele não dá continuidade, surge Davi. Davi, quando surge, ele é confirmado pelos os anciãos das tribos do norte como seu líder sobre eles. Salomão já entra numa dinastia verdadeira. A única sucessão dinástica autêntica para Israel num todo é de Davi para Salomão. Davi para Salomão, essa transição é feita naturalmente. A ascensão de Salomão ao trono é tumultuada. A ascensão dele ao trono é tumultuada. Mas a sua liderança sobre todos eles acontece de forma mais natural. O que não ocorrerá na situação do seu sucessor, da sucessão de Salomão para Roboão. Aí já terá essa sempre presente espírito de divisão entrará em ação. E agora encontrará alguém que não saberá lidar com a situação de forma inteligente, então terá como resultado a divisão entre esses reinos. Seguindo adiante, o que eu quero mostrar agora? Então a gente viu aqui um pouco da genealogia de Davi, tá certo? Os filhos de Davi e Salomão, o mais improvável entre eles, né? Um filho novo de uma esposa que com a qual ele havia se envolvido numa situação bastante vexatória, né? Bastante complicada. Mas Salomão chega ao poder, enfim, só que a chegada de Salomão ao poder, como eu já havia falado, foi bem tumultuada. Então depois a gente falar sobre essa questão da unificação e da formação de uma monarquia de fato, tá certo? Com Davi e Salomão, a gente vai falar um pouco acerca da transição do reinado para Salomão. Primeiro, sucessão de Davi. Primeiro livro dos Reis, 1 ao 53. Davi estava doente e a jovem Abisag foi recrutada para assistir e cuidar do rei. Adonias, filho de Agite, acreditava que seria o sucessor e junto com Joabe e Abiatar, o sacerdote, articulavam para assumirem o reinado. E aí, em relação a Joabe, existe já um fato em demérito a ele, que é em relação à massa. Davi sempre lidou de uma forma muito inteligente com essa hostilidade entre as confederações das tribos do norte e a tribo de Judá. Então, Davi sabia lidar com isso de forma muito inteligente. Então, havia sempre, né, a possibilidade de alguém se insurgir no norte. Foi o que aconteceu com Seba. Então, levantou-se alguém que acredita-se ser da casa de Saul, né, da tribo de Benjamim, e acredita-se ser algum descendente de Saul, entendendo que foi injusta essa mudança dinástica. Então ele aproveitou um momento de suposta fraqueza, né, enquanto o rei está debilitado, os seus filhos estão se digladiando pelo poder, então há muita ganância ali, né, para se chegar ao poder. Então ele entende que isso é uma instabilidade e ele vai e se conclama rei, né, das tribos do norte.
Então os anciãos estão observando ali todo o jogo político, vendo o que isso vai resultar. Você tem Joabe, que é representante militar, tá certo? Ao sul. E você tinha, não vou me lembrar agora, estava com o nome dele na cabeça agora há pouco. Mas você tem, perdão, você tem esse, não vou lembrar, quase que eu lembro, mas não vou lembrar. Você tem algum outro líder militar associado, que estava associado a Saul. Deixa eu dar uma retornada aqui para ver se eu encontro o nome dele. Que estava associado a Saul e que agora está administrando ali a situação. Abner, muito bem. Só assim para me lembrar mesmo, com a imagem aqui. Então você tem Abner, né, que está administrando a situação aí em relação a esse outro contexto. Então, com essa revolta de Seba e ao fracasso da sua revolta, ele não consegue se confirmar no poder, você tem então a situação na qual Davi soube lidar muito bem com isso. E aí, em relação a esse contexto dessa sedição, foi proclamado, né, foi conclamado que se reunisse o exército, que se unisse ali as forças para fazer frente a essa revolta. Então Amassa, que era um dos líderes, ele vai fazer a reunião dos exércitos, só que ele demora, não consegue reunir rapidamente as forças, e é destacado então uma guarda pessoal de Davi. Então os soldados de elite de Davi são enviados. Quando Amassa consegue realmente reunir um contingente para partir, Joabe o surpreende e o mata. Então Joabe queria sempre se firmar no poder, né? Queria sempre eliminar qualquer tipo de risco ao seu cargo. Então Joabe, que Davi já tinha umas certas ressalvas com ele, por ele desobedecer algumas ordens, principalmente em relação ao que acontecerá com Absalão, a revolta de Absalão. E quando Absalão é morto, né, ele fica preso pelos cabelos, quando estava sendo perseguido, né, fugindo, fica preso numa árvore pelos cabelos e Joabe o mata. E aí quando Davi sabe, né, da morte de Absalão, Davi cai em profunda tristeza pela morte de seu filho. Joabe o repreende, né, por essa tristeza, porque o povo estava alegre da situação de Davi ter sido restituído ao seu posto, né, ao seu trono. Então ele se recompõe, mas ele fica com essa situação em relação a Joabe. Ele não confia mais em Joabe. Joabe sabia disso, que seu status havia mudado. Ele não gozava mais de toda essa vantagem junto a Davi. E aí quando ele vê Amassa, que torna-se um dos líderes militares, crescendo em poder, sabendo que Davi vai favorecer alguém em seu lugar, ele vai e elimina Amassa. E é uma situação que Davi tem que lidar com ela, porque é uma situação delicada. Ele continua sendo seu chefe militar, ele é perigoso, tá certo? Ele é muito articulado ali dentro dessa política nacional. Então ele meio que tolera, né, perdoa essa situação, mas passa para Salomão informações importantes em relação ao cuidado que tem que ter com Joabe. Então haverá uma transição. Joabe será tirado, tá certo, dessa situação. Abiatar, que apoia também Adonias, um dos filhos de Davi, que aproveita-se também dessa situação de instabilidade para tentar ascender ao poder, forçar a barra, né? Davi está debilitado, ele não diz quem será seu sucessor. Absalão, que era alguém que estava tentando tomar o poder, morreu em batalha. E aí, para que ele aproveitasse essa suposta vantagem, Abiatar, o sacerdote, o apoia. Abiatar o apoia, também Joabe o apoia, tá certo? Para que ele pudesse, então, tomando o poder, favorecer tanto Abiatar como sacerdócio oficial, sacerdote, né, sumo sacerdote, quanto Joabe como chefe militar, que ele continuasse mantendo seu posto de vantagem. E é exatamente essa situação que deflagrará uma instabilidade em relação à ascensão de Salomão ao trono, porque Natã perceberá isso, e aí Natã vai influenciar Batseba para que Batseba chegue junto ao rei. Zadok também participará disso, e o rei conceda, tá certo, a Salomão a sucessão. Então, conclame Salomão, seu sucessor, reúna, tá certo, a corte, e Zadok fique responsável. Então Zadok vai ser
colocado numa posição de superioridade sacerdotal em relação a Abiatar. Abiatar será colocado de canto, ficará isolado na sua cidade, por causa desse apoio ao Adonias, que tentou se apoderar, né? Tentou tomar o trono, tomar o poder, tá certo? Então são situações que acontecem simultaneamente e que tornam essa sucessão de Davi para Salomão uma sucessão tempestuosa. Então Salomão se firma no poder. Quando Salomão se firma no poder, ele é aceito como líder nacional e ele implementa uma política extraordinária de engrandecimento de Israel. Então, mesmo com todo o peso que houve de cobranças, tá certo? De a reorganização econômica e política que ele faz em todo o território de Israel, isso torna-se pesado para as outras tribos, mas devido ao crescimento, devido aos acordos de paz, devido à pacificação em relação a todos os reinos em redor, então não há força para se levantar contra Salomão, uma vez que os resultados são muito grandiosos. Agora, com o seu sucessor, isso será negociado, e como a gente conhece, né, será na verdade um grande fracasso.